ele começa a pregar. E essas notícias chegam em Jerusalém. Quando essas notícias chegam em Jerusalém, incomoda. Porque a notícia vai dizendo: aí Jesus está vindo ao sul. É Páscoa, é festa. E quando Jesus chega no templo pela primeira vez, ele não suporta a corrupção. Então ele começa a revirar as mesas. Ele começa a soltar os pássaros. Ele começa a repreender aquela ação. E grita: a casa do meu pai é casa de oração. E vocês têm transformado ela em covis de ladrões. E isso ia inflamando o sistema. Os judeus eram tão terríveis, ortodoxamente falando, que eles não permitiam. Como eu falei ontem, um judeu puro é cobrador de imposto, é maldito, é samaritano. Essa disputa vem desde os reis. Os irmãos sabem que quando o norte, com a divisão, as tribos do norte foram levadas como cativeiro primeiro, aquela região do norte, Samaria, foi infestada por estrangeiros. E quando no retorno houve muita miscigenação, judeu casando com estrangeiras. E daí, para os que eram do sul, quando voltaram, era diferente. Os irmãos podem ver que os de Judá, quando voltaram do cativeiro, Sambalate e os samaritanos mandaram proposta: deixa a gente se juntar a vocês, se misturar e reconstruir os templos. Eles disseram não. Eles não se misturavam. Então a parte do norte, Samaria, capital de Israel, no Antigo Testamento, com o passar do tempo levantaram um templo no Monte Gerizim para a sua própria adoração. Porque diziam que foi lá que Deus disse a Moisés que era o lugar de adoração e não em Sião, onde estava o templo em Jerusalém. Então, como os judeus puros do sul ensinava os seus familiares judeus desde a tenra idade: vocês não podem se misturar com os samaritanos, são malditos, amaldiçoados. Eles não são puros, tem mistura. Então o samaritano, mesmo sendo judeu, mas era escanteado. Para os irmãos terem uma ideia, para sair do norte, da Galileia para Jerusalém, o caminho mais próximo e mais usual era passando por Samaria. Mas os judeus, quando vinham na peregrinação e até em viagens, eles faziam um desvio muito longo, só para não passar por Samaria, para não ser contaminado. E isso era na rigidez. Então, primeiro eles têm a segregação. A mensagem de Jesus agora era uma ofensa, a ponto que eles disseram: qualquer um dos judeus que testificar que Jesus fez um milagre é expulso da sinagoga. Era a pior coisa que poderia acontecer a um judeu ortodoxo. Judeus não podem entrar na casa de samaritano, e muito menos falar com eles. Aí Jesus estava em Jerusalém, ia voltar para a Galileia, e a Bíblia diz: era-lhe necessário, pela rota usual, passar em Samaria. Jesus não fazia rodeio. Então, quando ele chega em Samaria, gente,
Nós estamos no congresso missionário. Será que nós daríamos oportunidade para aquela mulher do poço cantar nos conjuntos das nossas igrejas? Quando Jesus chega ali naquele poço de Jacó, ele quebra protocolo. Primeiro, judeus não podem se comunicar com os samaritanos. Segundo, ético, um homem não poderia se aproximar de uma mulher em público só. Até com a esposa tinha alguns pormenores. Mulher não podia ler a Torá, muito menos a tocar. E a coisa mais inesperada era um judeu conversar com um samaritano, muito pior, uma mulher. E Jesus chega no poço, está aquela mulher, ele se aproxima e fala com ela: dai-me de beber. O impacto foi tão grande que a Bíblia diz que a mulher olhou e disse: ora, como podes, tu judeu? Em outras palavras, que coragem é essa? Sendo tu judeu, vim falar comigo que sou mulher samaritana. Aí Jesus disse: se tu soubesse quem fala contigo, eu te pediria de beber desta água, tu me daria, e eu te daria a água da vida. Senhor, tu não tem nem pote ou vasilha para tirar, o poço é fundo. Será que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que desse poço bebeu, deu os seus filhos, deu os seus animais? Água de poço é morta, água de poço é parada. Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, ela vai se tornar uma fonte, ela não vai ser parada. Senhor, disse a mulher, dai-me de beber. Então ele diz: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher disse: não tenho. Disseste a verdade, já tivesse 5, e o que tens agora não é teu. Senhor, nisso dissesse a verdade, eu vejo que o Senhor é profeta. Olha o que ela diz: eu sei, Senhor, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, vai nos dizer tudo o que a gente tem que fazer. Porque os nossos pais adoram aqui no Monte Gerizim, e vocês dizem que o lugar mais ideal para adorar é Jerusalém. Aí Jesus diz: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar uma hora que nem nesse monte, nem Jerusalém vai ser lugar de adoração, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e requer que todos que o adorem, adorem em verdade e em espírito. Eu sei, Senhor, que o Messias vai vir. Sou eu que falo com você. Vai na cidade. Jesus pega uma mulher samaritana e a faz a primeira missionária antes dos apóstolos. Ela entra em Samaria gritando: eu acho que eu encontrei o Messias. Ele disse tudo da minha vida. Ela saiu de casa em casa, todas as pessoas pregando a Jesus, e a cidade veio, e muitas pessoas aceitaram pelo que ela pregou.